Olá, tudo bem? Aqui é o professor José Dilson Amorim, da JH Consulting. Hoje eu vim fazer aqui um apanhado sobre a figura do Simples Nacional, que passa a vigorar a partir de 2018. Tem muita gente preocupada com toda essa mudança, né, que vai começar a vigorar a partir desse ano de 2018. E, nesse sentido, essa preocupação não é à toa. E eu quis fazer um apanhado aqui sobre essas mudanças, levando em conta também as últimas resoluções. Ok? Então, só para dar uma visão geral, as operações do Simples Nacional, ou as regras do Simples Nacional, foram alteradas através da Lei Complementar 155 de 2016. Essa lei complementar ela altera diretamente a lei principal, que é a Lei Complementar 123 de 2006. E toda essa mudança, apesar de já ter algumas das mudanças que já vigoram a partir de 2017, mas foram muito poucas. Na verdade, o peso dessas mudanças estará no ano de 2018, efetivamente. Nesse sentido, essas alterações, elas precisaram ser devidamente regulamentadas. Então, a Lei Complementar alterou a 155 alterou a 123, e aí a sua regulamentação veio através de resoluções. Existe uma resolução, que é a 94 de 2011, que consolida muitas operações do Simples Nacional nela. E essa alteração, essa resolução, ela sofreu algumas alterações através de outras resoluções. A resolução mais significativa, mais pesada que tivemos no ano de 2017 para regulamentar as alterações da Lei Complementar 155 foi a Resolução 135 deste ano de 2017. E ela veio regulamentando a figura dos novos limites, né? Sabemos que houve o limite da receita bruta para 4.800.000, a figura da tributação progressiva, onde você tem novos anexos, e a figura nova da alíquota efetiva, o fator R, que preocupou muita gente também, que será aplicado em algumas empresas de prestação de serviço. Inclusive, essas empresas, dependendo deste fator, poderão migrar entre anexos, mesmo dentro do próprio exercício. Originalmente, ela será o anexo 5, a resolução 94, mas pode descer para o anexo 3 se esse fator R for menor que 28%, for igual ou maior, né, que 28%. Dentre outros anexos, que reduziu significativamente, hoje só temos 6 faixas, e aí haja mudança. Novas possibilidades de atividades, como a indústria de bebidas alcoólicas, levando em conta algumas regrinhas ali que a resolução trouxe também. A figura do investidor anjo, que já está valendo, mas que tem algumas ressalvas importantes a serem observadas, inclusive que diz respeito a obrigações adicionais. A empresa que, por exemplo, utiliza que lança mão da figura do investidor anjo, fica automaticamente obrigado a apresentar RCD. Imagine, então, existem vários aspectos ali. Então, são muitas matérias, tem muitos detalhes em relação a tudo isso, cálculo, sublimite e tudo mais. Então, a resolução 135 é essa que trouxe essa mudança significativa para alterar os aspectos da resolução 94 de 2011. Além dessa resolução 135, foram publicadas mais 2 resoluções. Mais recentemente, no dia 4 de dezembro, tivemos as resoluções 136 e 137, que trouxe alguns aspectos que isso eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Inicialmente, a resolução 135, ela fala sobre a figura do sublimite. Para aqueles que não sabem, o sublimite ele já existiu desde 2012, inclusive, já tinha essa figura do sublimite. Mas, recentemente, o sublimite estava sendo aplicado aos estados cuja participação no Produto Interno Bruto, o PIB, fosse até 1%. Então, os estados que tivessem participação até 1% no PIB poderiam estabelecer um sublimite de 1.800.000, desde que eles assim quisessem. Então, é opcional para esses estados. E essa resolução 136, ela trouxe exatamente a identificação desses estados que fizeram a opção. Desses estados foram definidos os estados do Acre, Amapá e Roraima, publicado nessa resolução
136. Esses estados optaram pelo sublimite de 1.800.000, isso em relação ao ICMS e ao ISS. Ou seja, fica valendo o limite dos 4.800.000 a partir de 2018, no entanto, para o ICMS e o ISS, esse limite fica limitado a 1.800.000. A própria legislação já trouxe também um sublimite, digamos assim, obrigatório. Então, se o Estado tem a opção de optar por 1.800.000 e não faz essa opção, ele forçosamente fica dentro desse teto de 3.600.000. Aí vem uma particularidade. Tanto para 1.800.000 como para 3.600.000, mesmo que você chegue nesse número, o legislador te dá uma sobrevida, eu chamo de sobrevida, porque você pode se manter dentro ainda da apuração do Simples para o ICMS e o ISS, se você ultrapassar até 20% desse limite. Por exemplo, os estados que implementaram 1.800.000 como sublimite, você pode faturar até 2.160.000. Se você ficar dentro desse patamar de 2.160.000, você continua se mantendo no Simples, mesmo extrapolando 1.800.000. Você só sai do Simples, obrigatoriamente, a partir do mês seguinte, se você extrapolar o limite de 2.160.000 para os estados de 1.800.000. Para os estados de regra geral, que é 3.600.000, este pode faturar até 4.320.000. Enquanto você estiver dentro desse limite de 4.320.000, você continua apurando o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional, sendo excluído efetivamente se extrapolar esse número, ok? Então, fique bastante atento, porque o limite de 4.800.000, na verdade, ele está sujeito a sublimites em relação ao ICMS e ISS, ficando recolhendo, se você se mantiver nos 4.800.000, fica recolhendo apenas o tributo federal, ok? Em relação à resolução 137, também publicada no dia 4 de dezembro último, trouxe alguns pontos interessantes. Tem a figura, por exemplo, do salão de beleza. As atividades de salão de beleza têm uma novidade significativa, porque ele pode desenvolver parcerias e, com base nessa parceria, o valor de repasse ao parceiro pode ser deduzido da receita bruta do salão. Mas é importante observar duas coisas fundamentais. Primeiro, a lei que regulamenta essa relação, ela não é nova, é uma lei de 2012, é a lei 12.592 de 2012. É importante que você faça uma leitura completa, cabal, dessa lei, para ver os parâmetros ali, porque tem que haver uma regulamentação, tem que ter um contrato, tem que ter uma formalidade, tem que ter um registro e observar de perto esta relação. Aí, a lei do Simples Nacional trouxe a regulamentação e permitindo, portanto, que fosse deduzida da receita bruta do salão, chamado de salão parceiro, a receita repassada para o profissional parceiro, que foram as duas novas figuras introduzidas. Então, nessa relação de salão de beleza, você tem um salão parceiro e você tem o profissional parceiro. Vamos aos detalhes que a resolução 137 trouxe em relação a essa parceria. Um aspecto que ela chamou a atenção é o salão, ele não pode ser MEI. Ele pode até ser Simples Nacional, um ME, um EPP, mas MEI não é permitido. Por outro lado, o profissional parceiro pode ser MEI, ou até deve ser MEI, ou outra configuração, porque essa relação de parceria ela só vai se dar se os dois forem pessoas jurídicas. Um ponto bastante interessante. Inclusive, o profissional parceiro está obrigado a emitir nota contra o salão parceiro. Isso é obrigatório também. Já o salão parceiro está obrigado a emitir nota fiscal ao consumidor, unificando todas as receitas. Então, ele não vai poder abater da nota fiscal a receita do parceiro. Ele pode abater da receita bruta quanto da informação desta receita para efeito do cálculo do Simples Nacional, por exemplo. Ok? Importantíssimo isso. Por outro lado, o profissional parceiro deverá emitir documento para o salão parceiro
obrigatoriamente referente exatamente à parte que ele recebe. Então, digamos que um salão, por exemplo, tenha 4 profissionais ali, parceiros com o salão. Sobre todo o valor repassado para esses 4 parceiros, ele deve emitir, ou cada um desses 4 deve emitir a nota do valor correspondente para o salão. O salão, por sua vez, irá abater da sua receita bruta esses valores correspondentes a essas notas emitidas pelo profissional parceiro. Ok? Então, isso aí é muito interessante. Um outro ponto que eu achei interessante destacar para vocês é que, via de regra, a receita relacionada à operação do salão, ela será tributada pelo anexo 3. Sabemos que na prestação de serviço de salão, muitas vezes é aplicado produtos. Esse produto, na verdade, é incorporado à receita de serviço, compondo a receita de serviço. Isso está diretamente ligado com a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei do ISS. Lá ele prevê que o material aplicado junto com o serviço incorpora preço e, por consequente, a base de cálculo do ISS. Então, as receitas de serviço serão tributadas no anexo 3. Mas caso esse salão ele venda produtos além de prestar serviço, os produtos que forem vendidos serão tributados no anexo 1, que é o anexo de comércio. Tudo isso está regulamentado tanto na Lei Complementar 123, quanto na Resolução 94, já trazida por essa Resolução 137 desse ano, ok? Muito interessante. Outras novidades relacionadas é o uso de certificação digital. A partir do período de julho, a empresa do Simples ficou obrigada à utilização de certificado digital, mas apenas aquelas que tiver empregado, e com uma ressalva ainda. Se ela tiver apenas um empregado, ela está dispensada do uso do certificado, podendo utilizar o próprio código de acesso, quer dizer, se ele tiver apenas um empregado e utilizando essa informação online, ok? Mas nos demais casos, ela já está obrigada, tanto a obrigação da GFI, ou se for o caso do E-Social, porque as empresas do Simples estarão obrigadas também ao E-Social, a partir de 1º de julho de 2018, ok? Várias outras alterações tiveram muitas alterações ou regulamentação, né, das operações da figura do MEI, que é interessante quem opera com o MEI observar. Houve uma mudança de nomenclatura, ele vai ter que colocar o nome independente dentro da determinação lá do termo do MEI. Tem muitos pontos ali que é importante você observar da leitura da Resolução 137, ok? Que tem novas atividades para o MEI e algumas ocupações foram suprimidas, e dessas obrigações suprimidas, inclusive tem uma que causou uma polêmica muito grande, que foi a do contador ou técnico contábil. Não pode mais ser MEI, nem contador, nem técnico contábil. Imagina você. Olha só. Não é permitido, portanto, a partir de 2018, e vai ter que se desenquadrar dessa configuração, ok? Tem outras situações, como a questão da declaração. Essa é bom chamar bastante atenção, que são as retificadoras do PGDAS. As declarações retificadoras que visem reduzir o débito deixarão de ser consideradas quando houver parcelamento deferido para o mesmo período. Então, se tiver em parcelamento, o débito foi declarado e já foi parcelado, não será mais permitido a retificação desse valor. Então, é bastante atenção. Antes de fazer qualquer processo de parcelamento, primeiro deve observar e fazer as retificações que assim fizerem necessárias. Já vi o impedimento anterior, que eram as que já tivessem dívida ativa, né? Esses já não podiam fazer a retificadora. Um ponto bastante interessante a se observar é o lançamento de ofício por prática reiterada. Então, de repente, pode acontecer as retificações indevidas, a omissão de receita, ou uma segregação indevida por parte de quem preenche o PGDAS,
E nesse caso, se essa informação ela for dolosa, né? Ela for verificado que é para omitir receita ou coisa do tipo, a administração tributária pode, a critério dela, caracterizar como reiterada e aplicar procedimentos específicos sobre essa operação, inclusive a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. Então é bom também observar esse detalhe aí, termina sendo muitíssimo importante, ok? Então veja que temos muitas novidades para o 2018 em relação ao Simples Nacional, e todas essas novidades precisam ser muito bem observadas, planejadas, entendidas. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre todas essas operações, como proceder com cada um desses processos novos implementados a partir de 2018, tem um link aqui embaixo que vai te levar para maiores informações, ok? Obrigado mais uma vez por ter vindo e assistido mais esse vídeo. Lembrando sempre para vocês, conhecimento é poder. Espero nos próximos vídeos.